Olá a Olá a todos. todos. Nessa videoaula meio que eu vou resolver as questões que eu passei ao longo das fichas, né? As fichas que foram passadas nas videoaulas. Acaba sendo também uma revisão de todo o assunto e eu trouxe algumas questões, não todas, dessas fichas, e aí a gente vai é, respondendo aqui juntos e eu vou falar sobre cada questão. Então, a primeira questão, ela foi é uma questão da primeira ficha. Ali está dizendo essa é a oitava questão da primeira ficha e foi que caiu na prova do Enem do ano passado. É uma questão simples, mas que eu vi que muita gente errou, mas é só você entender um pouco de geologia que você provavelmente responderia essa questão certa, né? Então está perguntando é, essa divisão política do mundo apresentada na imagem, onde a gente vê na foto o planeta Terra com um supercontinente, que seria a Pangeia, teoricamente, e pergunta se o planeta seria assim se ele fosse marcado pela estabilidade. Estabilidade é que não houvesse nenhum tipo de processo, fosse estável o nosso planeta se os continentes não estivessem se movimentando. Então, se ele fosse estável, se ele seria assim, se fosse marcado pela estabilidade A, ciclo hidrológico, nada a ver, né? A gente viu que as movimentações das placas tectônicas eles estão em relação com a estrutura geológica do planeta. Então, provavelmente uma questão simples que muita gente errou seria a letra C, já que os continentes se movimentam pela dinâmica da estrutura geológica do planeta. Se essa dinâmica não existisse e existiria uma estabilidade geológica, e aí o planeta seria assim. Como não tem essa estabilidade geológica, os continentes, as placas tectônicas se movimentam, então a resposta correta seria a letra C. Então, Então, vamos para a próxima questão. Ela é a questão 6 da primeira ficha e está pedindo para marcar a alternativa errada. Então, a letra A, o núcleo interno também é chamado de NIF, que é verdadeira, como a gente viu, o núcleo interno da Terra é composto de níquel e ferro, sendo sólido e também chamado de NIF. Letra A é verdadeira, então não é ela. O núcleo externo é líquido e é também verdadeira, já que o núcleo externo da Terra é líquido e o núcleo interno que é sólido. C. A crosta continental é chamada de cial e a oceânica de cima. Essa questão é verdadeira. No entanto, você pode ficar com dúvidas sobre as siglas. Você pode ter esquecido dessas nomenclaturas, que é super normal. Então você pode deixar essa em análise, né, para você ver depois. Letra D. Acredita-se que o campo eletromagnético da Terra é formado pela interação das camadas do planeta. E como a gente viu, essa questão é verdadeira, né? Já que o campo eletromagnético é formado pela interação do núcleo interno com o núcleo externo e também da interação das camadas internas da Terra. Então essa é verdadeira. E a letra E, a crosta continental apresenta maior densidade e menor espessura do que a crosta oceânica, e que é a falsa, é a mais falsa, porque a crosta continental ela, ela é maior, mais espessa do que a crosta oceânica. E também
tem menor densidade do que a crosta oceânica. A crosta oceânica é mais densa e a continental é menos densa. Mas só pela espessura você consegue perceber que já está errado, já que a crosta continental é mais espessa do que a crosta oceânica, que tem uma espessura menor. Então, a resposta errada seria letra E. Vamos para a próxima questão, e que é a sétima da segunda ficha. Eu não trouxe todas as questões porque senão o vídeo ia ficar muito extenso. Então eu trouxe algumas questões. Essa questão está falando de um tsunami que matou milhares de pessoas em 2004, ali nos países banhados pelo Oceano Índico, e que houve em 2005 outro tremor na Indonésia que também fez novas vítimas. E aí está perguntando os dois fenômenos, tsunamis e terremotos, meio que ele está perguntando a relação dos tsunamis e terremotos. Aí vamos achar a alternativa correta, né? Então, letra A. Estão relacionados a estruturas geológicas cristalinas que predominantes na região. Tá errada. Assim, estrutura cristalina é o que eu falei, composta por rochas magmáticas e metamórficas, e não tem nenhuma relação com a ocorrência de tsunamis e terremotos. É uma coisa, não é o que causa terremotos e tsunamis, né? Então, letra A está errada, não tem nada a ver. Letra B. Representam ocorrência comum nas regiões situadas no centro de uma placa tectônica. Como eu já falei na aula, o Brasil ele está no centro de uma placa tectônica e ele não tem com frequência e terremotos muito fortes no seu território, nem tsunamis. Então, não é no centro das placas tectônicas que ocorrem terremotos, em si nas suas bordas, onde existe o contato de uma placa com outra. Então, a letra B está errada. Letra C. Resultante de desequilíbrios geotérmicos que ocorrem no núcleo, parte central da Terra. Não tem sentido, né? Totalmente errada, não tem sentido nenhum. Letra D. Demonstram que os epicentros locais de formação dos tremores estão concentrados no hemisfério sul. Não existe nenhuma relação de hemisfério, e sim a relação se é centro de placa tectônica ou nas bordas das placas tectônicas. Não tem nada a ver com o hemisfério sul ou norte, não tem nenhuma relação. E letra E tem origens semelhantes. Sim, tem origens semelhantes, né? Pois ocorrem devido à movimentação das placas tectônicas. Então, claramente a letra E é verdadeira. A gente sabe que terremotos e tsunamis têm origem comum, que ocorrem devido à movimentação de placas tectônicas, tanto a separação quanto o choque ou o movimento lateral das placas tectônicas. Todos os movimentos de placas tectônicas geram terremotos e tsunamis. Então a letra E é a correta. Agora vamos para a quinta questão da segunda ficha sobre placas tectônicas. Então, considere as afirmações abaixo sobre a teoria da tectônica de placas, né, que foi a aula que eu dei. A litosfera, que também é a crosta terrestre, é a mesma coisa. De acordo com essa teoria, está fragmentada em placas rígidas que se movimentam. Então, certo, né? A litosfera ou crosta terrestre é dividida em placas tectônicas, que são placas de rochas gigantescas, né, que se movimentam pela pela movimentação interna do manto, né? O manto que movimenta as placas tectônicas. E a segunda acabou de falar isso, né? As placas tectônicas são movidas pela convecção do manto e a energia vem do calor interno da Terra. Verdadeiro, né? O manto sempre está se movimentando a partir dessas correntes de convecção. E sim,
pelo calor interno da Terra que esse magma sobe e desce e faz essas correntes de convecções que meio que movem as placas tectônicas, né? Então a letra A segunda também está correta. Os limites das placas tectônicas apresentam feições de grandes proporções, como estreitos cinturões montanhosos, cinturões de terremotos e cadeias de vulcões, né? Então, sim, também está correta porque a gente sabe que os limites de placas tectônicas têm terremotos e uma intensa atividade vulcânica. E nos limites convergentes, onde as placas estão se chocando, formam cordilheiras de montanhas, né? Como eu expliquei na aula, que são a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia e os Alpes. Então, são exemplos de cordilheiras de montanhas que se formaram pelo choque de placas tectônicas. E elas se formam nas bordas das placas tectônicas. Então, a 3 também está correta. Então, assim, a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Então, é a letra E a resposta correta. Pronto, aqui temos a sexta questão da ficha 3 sobre tipos de rocha. E é uma questão do Enem. Eu lembro que eu acho que eu fiz o Enem, eu não sei se foi por experiência ou foi quando eu entrei na universidade, que caiu essa questão, mas eu não lembro o ano. E eu fui procurar na internet e achei a questão, mas não achei o ano dessa questão no Enem. Mas é uma questão do Enem. E aí ele está perguntando assim: o esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. E as rochas que são encontradas, né, que se encontram esses fósseis são. Aí vamos lembrar da aula de rochas, né? Sabemos que geralmente fósseis, né, são encontrados em rochas sedimentares, né, já que no processo de formação dessas rochas, esses sedimentos vão sendo depositados em algumas áreas e meio que vão soterrar restos de animais, né, e que futuramente vão virar fósseis, né, vão passar pelo processo de fossilização. Então, tipo assim, todo esse processo que eu já falei, quem não conseguiu entender bem, volta para ver a aula ou pode perguntar para mim pelo WhatsApp, no privado mesmo, né? Que eu respondo, não tem problema. Mas esse processo de formação das rochas sedimentares, que são os sedimentos que são depositados e depois se transformam em rochas, eles também podem soterrar restos de animais, e aí a maioria dos fósseis são encontrados nesse tipo de rocha, né? Então, a gente aqui já descarta a letra A, a letra C e a letra E. Fica só a B e a D. Já sabemos que são rochas sedimentares. Vamos para B. Sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados, como eu falei, e litificados. Litificados é como se fossem solidificados junto com os sedimentos. Meio que esses fósseis estão dentro das rochas sedimentares. Eles foram solidificados junto com os sedimentos, né? Então a letra B está certo. Tudo que eu li aqui está correto. Mas vamos para a letra D, né, que também está falando que é sedimentares. Letra D. Sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessa área representada. Parece certo, mas o que está errado aí? Evento de erosão dessa área representada. Erosão é o transporte de um sedimento de um lugar para outro. Então a erosão tira o sedimento de um lugar e deposita em outro. Nessa foto, a área não foi retirada. O sedimento, as rochas não foram retiradas daí. Essa área é uma área onde os sedimentos foram depositados. Então, não é um evento de erosão dessa área, em sim um evento de deposição.
A erosão tirou os sedimentos de uma área e depositou nesse local. Então, não é um processo de erosão dessa área apresentada, né? Então, a única coisa errada na letra D é essa parte é, do final, que deixa a alternativa toda errada. Então, é a letra B. Não é uma questão teoricamente fácil, é uma questão complexa, então provavelmente valeria mais pontos no Enem se você conseguisse acertar. Então, só para você prestar bem atenção em todas as palavras das alternativas que elas podem confundir muito, né? O Enem sempre faz isso. A próxima questão é a segunda da ficha 3 e está perguntando: sobre a formação das rochas, é incorreto afirmar que, letra A, o intemperismo atua sobre rochas pré-existentes, formando sedimentos que serão transportados e depositados e posteriormente formam as rochas sedimentares. Sim, a alternativa está toda correta, né? O intemperismo é a ação do meio externo sobre uma rocha, como eu expliquei na aula, que vai meio que degradar a rocha e vai formar os sedimentos. Que sedimentos podemos chamar de resto de rochas, ou, em termo mais popular, areia, né? Que é resto de rochas que foram sendo degradados. Esses sedimentos eles não vão ficar no mesmo lugar, eles vão ser depositados e posteriormente, com a maior deposição desses sedimentos e alguns milhares de anos, vai formar rochas sedimentares. Esse é o processo, tá? A questão está toda correta. Aí a gente vai para a letra B. As rochas metamórficas, né, que são rochas que são transformadas, são resultados de transformações em rochas já pré-existentes, são originadas apenas da transformação de rochas magmáticas. Essa questão já está, essa alternativa, né, não questão, alternativa, já está errada, porque, como eu falei na aula passada, as rochas metamórficas elas são formadas tanto de transformações de rochas sedimentares, rochas magmáticas. Então, qualquer tipo de rocha pode se transformar numa rocha metamórfica, se ela for submetida a condições elevadas de pressão e temperatura, como eu já expliquei na aula. Uma rocha sedimentar pode virar uma rocha metamórfica, uma rocha magmática, tanto intrusiva quanto extrusiva, também pode virar uma rocha metamórfica. Então, a questão já está errada porque diz que as metamórficas são apenas formadas da transformação de rochas magmáticas. Então já está errada e essa alternativa B é a alternativa incorreta. Então vamos para a última questão que eu trouxe aqui. Eu vou fazer, toda vez que eu encerrar o assunto, eu vou fazer um vídeo fazendo a resolução de algumas questões. Eu acho importante entender, meio que explicar questões, né? Porque tem questões, principalmente do Enem, que são complicados você entender a questão, né? Assim, entender. Então você tem que ter uma interpretação muito boa da questão. E aí, fazendo essa resolução, talvez eu consiga ajudar a vocês entenderem melhor as questões. Então vamos para uma questão. Essa questão é relativamente muito fácil, né? Se você viu a videoaula, você vai conseguir responder facilmente. O processo de metamorfismo é responsável pela formação de rochas metamórficas, como eu já falei no slide anterior e na aula passada, ocorrendo por causa de dois principais fatores, que são, letra A, temperatura e pressão. Então, a letra A já é a correta. A principal coisa que forma rochas metamórficas é temperatura e pressão. Vamos supor um exemplo aqui, uma rocha sedimentar. Ela está numa região
e por algum motivo aumentou naquela área a temperatura e a pressão que estão sendo exercidas sobre ela, né? Sobre essa rocha. Com o passar do tempo, se essa temperatura e pressão se manter e for muito uma diferença muito elevada da, das condições anteriores, essa rocha vai começar a se transformar, sofrer o processo de metamorfismo até se transformar numa rocha sedimentar. Então, toda vez que aparecer alguma questão falando de rochas metamórficas, lembre que as rochas metamórficas são formadas principalmente pelo aumento da temperatura e da pressão, tanto em rochas magmáticas e em rochas sedimentares, né? Então, é uma questão bem essa aqui está bem simples, então você já descarte as outras alternativas. E aí, vou finalizar aqui essa videoaula. Quero agradecer quem ficou até o final, né, nessa resolução de questões. Qualquer dúvida, pode vir conversar comigo pelo WhatsApp, no privado mesmo, que não tem problema, eu respondo, tiro dúvidas e pode vir perguntar sem nenhum problema.